ao segundo episódio do Pod Pharma. Hoje temos connosco a Presidente do Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas, a Margarida, e temos também connosco o Salvador, Presidente do Núcleo de Estudantes de Medicina. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Então, o tema de hoje é farmacêuticos e a medicina, e temos aqui algumas perguntinhas preparadas para vocês. A primeira pergunta diz: podem apresentar-se brevemente e contar-nos o que vos levou a escolher o vosso curso? Margarida, podes começar. Ok, pronto. Então, a Matilde já deu aqui uma breve introdução. Pronto, sou Margarida, atualmente estou no 5º ano, finalizar o 5º ano, do MICF na UBI. Sou também atualmente a Presidente da direção do Bifarma, e o que me levou a escolher este curso foi que, desde muito pequenina, mais ou menos dos 3, 4 anos de idade, que eu mexia muito em medicamentos por causa de familiares bastante próximos em casa e tudo mais, que tomavam muitos medicamentos, e eu sempre me surgiu muito a questão de querer mexer, querer perceber o que é que aquilo era para isto, aquilo era para o outro. E depois disso, aliado à questão de eu gostar muito de ajudar as pessoas, principalmente da questão da saúde, e de gostar de comunicar com as pessoas, levou-me a querer ingressar neste curso. Ok. Eu sou o Salvador, estou no 4º ano de Medicina, sou Presidente do Núcleo, e aquilo que me levou a escolher Medicina, eu acho que não tenho assim uma resposta tão elaborada. Eu acho que a minha escolha até foi feita relativamente cedo. Eu, no 9º ano, já tinha a cabeça alinhada de que queria ir para Ciências e Tecnologias para depois seguir Medicina. E foi, acho que era um gosto mais pela parte da biologia que se ligava ao corpo humano, e isso aí trouxe-me logo um bocadinho para a área da saúde. Com a evolução do tempo achei que medicina seria a indicada. Sempre gostei muito do contacto com as pessoas e de poder ajudar, por isso achei que era a área indicada para mim. Ok. O que é que alguém de fora não consegue perceber no vosso curso e que vocês, ao longo da formação, durante o curso, foram percebendo? Ok. Essa pergunta é um bocadinho difícil. Acho que, falando mais do curso nesta faculdade, sinto que há efetivamente diferenças para com o nosso curso nas outras faculdades. E é engraçado, quando nós vamos às Assembleias Gerais da ABEC e tudo mais, quando lidamos mais com os estudantes do nosso curso de outras faculdades, conseguimos efetivamente perceber essas diferenças, e que eles ficam tipo, uau, logo a questão do método de ensino a partir do 3º ano ser ao nível das tutorias, a questão de haver as cadeiras anuais, outras cadeiras semestrais. Acho que isso é o que acaba por marcar mais a diferença do nosso curso na nossa faculdade. Em relação ao curso em si, acho que se calhar pessoas de fora talvez não tenham tanta noção que é um curso muito intenso, e que às vezes tira-nos mesmo muito tempo de nós e exige muito de nós, e sinto que se calhar outras pessoas mais velhas não têm tanto essa noção e pensam que é mais simples, e eu própria pensava que é relativamente mais simples. Ok. Eu vou dividir também da mesma forma, porque acho que é diferente dos restantes cursos de medicina no país. Também o nosso formato do curso é bastante diferente. Nós, principalmente nos primeiros 3 anos, temos frequências, os PEMs, de 2 em 2 semanas, e para os restantes cursos isto é uma coisa muito estranha para eles, porque eles têm exames, têm cada exames especificamente e não têm tão continuamente. E acho que também nos leva a ter que estar de uma forma muito mais contínua a estudar. Acho que o ter que estudar em medicina não é uma coisa que as pessoas duvidem, mas aqui na nossa faculdade, nesses 3 primeiros anos, é mesmo uma coisa muito fixa e regular que temos que implementar na nossa rotina. Depois, relativamente às pessoas de fora, acho que existe aquilo que é mais diferente daquilo que as pessoas esperam. As pessoas têm mesmo essa expectativa de que é um curso muito de estudo, mas eu acho que há aqui também uma componente humanista que nós também temos muito ao longo do curso, que acho que as pessoas não estão tão familiarizadas e não estão tão a par de que quando nós entramos no curso temos tantas cadeiras também viradas para esse lado, quer seja psicologia, cadeiras mais viradas para a simulação da consulta em si e do contacto com o doente.
que, pronto, que acho que as pessoas não estão tão habituadas, é muito a medicina, a patologia, a farmacologia, etc. Pronto, e também temos esta componente que acho que não é tanto abordada pelas pessoas de fora. Qual é a ideia que os estudantes de medicina têm dos farmacêuticos e vice-versa? Essa ideia corresponde à realidade? Salvador, agora começa Pronto, eu acho que nós ao longo do curso eu sinto que não temos muito esse contacto de qual é que é a forma como nós trabalharemos em conjunto, em sinergia. Eu já tive um bocadinho, mas foi em coisas um pouco à parte, em atividades extracurriculares. Pronto, me explicaram um bocadinho qual é que é a função conjunta de um farmacêutico e de um médico num hospital, por exemplo. Mas que mesmo assim eu sinto que ao longo do curso é muito pouco abordada. E eu acho que, pronto, só quando chegar a um hospital e estiver na prática, se calhar a prescrever medicações ou assim, é que vou realmente perceber como é que se tocam estas duas áreas. Pronto, obviamente que nós sabemos que vai partir de nós também muito a prescrição de fármacos e que, de alguma forma, depois o farmacêutico irá entrar nesta cadeia, mas não sabemos ao certo como é que isso funciona. Ok, pronto. Da minha perspectiva, pronto, lá está, eu também estando, por acaso finalizei hoje um estágio curricular, já consigo ter mais ou menos a perspectiva de como é que funciona, porque efetivamente antes também de ir para estágio, nós no nosso curso só temos o estágio mesmo no último ano, e pronto, e quem não faz estágios extracurriculares acaba por não ter ideia e só no quinto ano é que se apercebe, pronto, é que tem mesmo um contacto com a realidade. Aquilo que eu pude observar, eu só vi estágio em farmácia comunitária, e aquilo que eu pude observar é que realmente há cada vez mais, e fiquei surpreendida pela positiva nesse aspecto, há cada vez mais a ligação entre farmacêutico e médico. Há muito a questão, por exemplo, prescrições manuais, às vezes nós não conseguimos entender bem, as famosas letras do médico, e há muito a questão de, principalmente o físico, no fundo é o que é aqui relativamente perto, é uma zona pequenina, então conhecemos, temos logo facilmente os contactos dos médicos, ligar, questionar qual é que é, pronto, o que é que realmente prescreveu. Também para fazer um trabalho contínuo, um acompanhamento contínuo com o utente, às vezes esclarecer algumas dúvidas que o utente vem e diz o médico prescreveu-me isto, uma nova indicação e tudo mais. Pronto, vi que cada vez mais há um maior contacto entre farmacêutico e médico e acho que passa a caminhar cada vez mais nesse sentido e acho que é bastante benéfico. Houve algum momento em que ficaram surpreendidos com o que o curso do outro, neste caso, envolvia no dia-a-dia? Salvador. Ok. No dia-a-dia em específico não, mas houve uma vez que o pessoal do vosso curso me disse que tinham estado a dissecar sapos e eu fiquei não sabia que isso era uma coisa que acontecia aqui na faculdade, mas achei piada. Mas de resto, não sei, acho que não tinha grande noção da abrangência que vocês têm também de saídas profissionais. Pronto, e foi algo que também tive contacto agora, acho que no ano passado, numa dessas atividades extra a que fui e pronto, e fiquei impressionado. Eu sinto que nós, apesar de também ser um bocadinho abrangente, acho que é um percurso já muito pré-definido. Nós já sabemos praticamente como é que vão decorrer os nossos próximos 10 anos quase da nossa vida. E que vocês têm muito mais essa abertura de escolherem o vosso caminho, pronto, também pode trazer algum receio, se calhar, diferente do que nós sentimos por já termos esta previsibilidade, mas que achei interessante, sim. Pronto, olha, da minha parte acho que a minha resposta é essencialmente que não, porque lá está, também sinto que a medicina acaba por ser uma profissão, um curso que, pronto, a nível geral já todos conhecemos mais ou menos minimamente e, portanto, pronto, o contacto que tenho e que tenho regularmente, porque tenho vários amigos da medicina aqui na faculdade, não houve assim nada que me tivesse assim surpreendido. Então, agora dirigida ao presidente do Núcleo de Estudantes de Medicina, na vossa visão, qual é o papel insubstituível do farmacêutico dentro de uma equipa de saúde? Ok. Pronto, eu acho que nós, apesar de termos formação na parte de farmacologia, acho que tem muitas limitações. Não sinto que nós saímos daqui totalmente capacitados para a prescrição em si, e acho que há muitos ajustes, quer seja
pronto, coisas mais específicas de farmacodinâmica e assim que nós não temos esse conhecimento total e que acho que é importante ter o input de um farmacêutico. Pronto, mas novamente eu não tenho ainda essa percepção total de como é que funciona a dinâmica da equipa, então isto é a base que eu sinto que vai ser importante depois na prática clínica, mas que também não tenho assim nada muito específico que me dê esta base, mas pronto. Margarida, concordas com esta visão e sentes que o papel do farmacêutico é bem compreendido tanto pelos médicos como pela sociedade em geral? É assim, pronto, dividindo por partes. Em relação à questão, pronto, como o Salvador acabou de falar, concordo plenamente. Acho que o nosso curso é muito mais direcionado para a parte de farmacologia, temos sempre a parte de patofisiologia, mas não é tão aprofundada e acho que nesse sentido ambos acabam por se complementar bastante bem, sim. Qual é que é a outra parte? E sentes que o papel do farmacêutico é bem compreendido pelos médicos e pela sociedade em geral? Sim, acho que sim. Lá está, é o que eu digo. Com os médicos sinto que cada vez mais há esta interligação. Sinto que se calhar há 20 anos atrás se calhar havia certas barreiras, mas cada vez mais estão a deixar de existir. E a nível da sociedade, honestamente, antes de ir para estágio, achava que havia mais preconceito, que as pessoas não confiavam assim tanto nos farmacêuticos, mas mais nos médicos. Mas pronto, agora estando mais no ativo tenho percebido que efetivamente não. Pronto, tanto obviamente confiam no profissional como no outro e pronto, acho que é isso. Agora, para os dois, existem áreas onde as funções se sobrepõem e isso pode gerar tensão. Como se resolve isso na prática? Então, eu acho que áreas, pronto, podem se sobrepor, mas não é bem sobrepor, lá está. Na minha perspectiva é sempre um trabalho de equipa, seja o contacto entre um médico e um farmacêutico comunitário, seja o contacto entre um médico e um farmacêutico hospitalar, acho que dá no fundo para fazer um trabalho em equipa e se esse trabalho em equipa for realmente feito, o sucesso acaba por ser muito maior do que se cada profissional estiver a fazer o seu trabalho individualmente. Acho que é um bocado por aí. Sim, eu concordo, eu acho que é muito uma sinergia também. Eu colocaria isto também no sentido em que nós estamos, em medicina, nós também somos habituados a ter que trabalhar com especialidades diferentes. E neste caso, farmacêutico é quase como se fosse outra especialidade em que, ou seja, nós recorremos a outros especialistas se precisarmos de algum aconselhamento mais específico. Neste caso, acho que também funciona da mesma forma, ou seja, se calhar aqui meio que está equiparado a um especialista de outra área da medicina e pronto, acho que isso também traz essa sinergia. O farmacêutico é muitas vezes o último profissional de saúde a ver doente antes de tomar um medicamento. Que responsabilidade é isso acarreta? É assim, a responsabilidade é muito grande, efetivamente, porque lá está, às vezes as pessoas também estão nas consultas com os médicos e por mais que os médicos sejam excelentes profissionais e estejam ali a dar o seu melhor, às vezes a própria pessoa, o tal medo da bata branca, está ali muito tensa, muito nervosa e ouve muita informação e não consegue reter tudo. E acho que é importante depois haver um profissional como o farmacêutico que acaba por reforçar aquilo que o médico prescreveu, as indicações que deu, acrescentar mais alguma informação que acha que seja necessária, útil. Temos também, a nível das farmácias, sempre as etiquetas para colocar com a posologia, para também reforçar mais uma vez, ou seja, lá está, já o médico informou, já nós informámos verbalmente na farmácia, mas a pessoa leva escrito para alguma dúvida que tem em casa e pronto. Agora para o Salvador, do ponto de vista médico, quando o farmacêutico questiona ou sugere uma alteração à prescrição, como é que isso deve ser encarado? Ok. Pronto, eu acho que sem dúvida que deve ser encarado com abertura, de poder ouvir a sugestão, porque acho que, ou seja, tal como eu disse antes, acho que há partes do conhecimento de farmacologia que nós não aprendemos ao longo do curso e penso que nem na especialidade vamos ter essa formação e que acho que é importante estarmos abertos a ouvir outras pessoas que têm mais especialização nessas áreas. Acho que funciona da mesma maneira que estava a dizer dos especialistas de outras áreas. Por exemplo, um médico de família se calhar tem que ouvir mais um cardiologista quando há um problema dessa área.
pronto, se um farmacêutico dá um feedback em alguma parte que acha que faz mais sentido, acho que temos que ouvir também, pronto, porque a voz da experiência, digamos assim. Tem algum exemplo real ou hipotético de como esta comunicação entre médicos e farmacêuticos conseguiu salvar vidas? Conseguiu salvar uma vida? É assim, de salvar uma vida, eu pessoalmente não tenho, mas por acaso eu sigo uma farmacêutica no Instagram e ela publica muito, ela por acaso é farmacêutica comunitária, ela publica muito o dia a dia dela. E por acaso, no sentido de uma prescrição manual que recebeu no outro dia, umas pessoas, ela estava a entender, pronto, que estava escrito um determinado medicamento. Normalmente nós na farmácia pedimos sempre, quando são prescrições manuais, pedimos sempre outro colega, pelo menos mais um, e até perguntamos no sentido, o que é que estás aqui a ver? Ou seja, nós não dizemos aquilo que nós estamos a ver, que é para ver se realmente bate certo. E ela estava a perguntar isto e aquilo e a equipa estava ali muito dividida, uns achavam que era uma coisa, outros achavam que era outra. E o medicamento era totalmente diferente, a ação. Pronto, o utente também não tinha percebido muito bem, ela estava muito nervosa, não tinha percebido muito bem da consulta e portanto estavam assim meio na dúvida. E efetivamente tiveram que ligar ao médico, tiveram que ter esse contacto com o médico e que, pronto, não digo que se calhar para salvar a vida, mas se calhar se tivesse tomado o medicamento errado podia ter efeitos secundários bastante graves para aquela pessoa. Eu diria também um bocadinho nesta linha, e há bocado quando tu estavas a falar da tua experiência agora na farmácia comunitária, também estava a pensar mais da parte daquilo que eu vejo nos estágios, nas consultas, que eu sinto que realmente é muita informação para os doentes, muitas vezes. E às vezes são ajustes pequenos que se fazem, medicações, e faz vários ajustes pequenos a diferentes medicações, ou introduz-se uma, tira-se outra. Pronto, e eu sinto que isso na consulta às vezes também não há o tempo e a preocupação em deixar tudo claríssimo. Pronto, mas, em princípio vai escrito, como deve ser, não é? na prescrição, mas acho que o utente poucas vezes sai de lá totalmente esclarecido. E acho que há um papel muitíssimo importante do farmacêutico da farmácia comunitária de fazer essa orientação também e, pronto, tal como estavas a dizer, as posologias na embalagem e assim, acho que esse tipo de coisas é um acompanhamento que é essencial para garantir, pronto, que não há riscos maiores na medicação que o utente está a tomar. Agora, para ambos, há matérias em comum na vossa formação? Vocês acham que isso faz sentido nos dois cursos terem mais disciplinas partilhadas? É assim, eu acho que sim, se calhar muitas não daria, mas acho que aquelas que são em comum seria benéfico e até mesmo haver algumas oportunidades, talvez não digo uma cadeira, mas haver algum género de formação extra, mas que fosse do âmbito curricular, que realmente nos pudesse pôr à prova e termos uma espécie de simulação do que é realmente o trabalho de um farmacêutico, por exemplo, hospitalar com um médico, de um médico com um farmacêutico comunitário. Nós temos aqui na nossa faculdade, por exemplo, a farmácia piloto, que dava perfeitamente para termos mais estas simulações. O Medubi também faz muito, o hospital faz conta, portanto também dava para adaptar as salas que nós temos consultórios médicos e acho que seria bom para também criar esta sinergia logo desde cedo e incutir esta sinergia desde cedo. Sim, eu acho que nós às vezes temos dificuldade em perceber onde é que os cursos se cruzam já desde o início e a realidade é que se cruzam bastante, mas ao não termos essa linha comum, pronto, apesar de estarmos aqui todos juntos na faculdade, não temos realmente as cadeiras em conjunto, às vezes cadeiras que são totalmente iguais ou que se cruzam mesmo muito. E que se calhar era bom nós percebermos que estamos todos a aprender o mesmo na base, depois a ramificação é um pouco diferente, mas que, ou seja, ao termos o contacto na base, depois se calhar íamos conhecer o que é que difere depois mais à frente e depois na prática perceber, ok, aqui eles sabem mais, vamos consultá-los. Acho que isso seria benéfico. Ainda na linha da comunicação entre médicos e farmacêuticos, consideram que há uma falta de comunicação institucional entre farmácias, hospitais e centros de saúde e o que é que acham que faria sentido mudar? Salvador. Ok. Eu não te consigo dizer se há mesmo aí essa falta de comunicação por não ter o contacto. O contacto que eu tenho é mesmo só de no hospital ver os médicos a passar as receitas e eu assumo que, pronto, que aquilo o paciente leva à farmácia e está feito.
mas acho que pronto, há aqui alguns processos que tu falaste também de vocês terem que às vezes ir verificar com o médico o que é que foi passado, se calhar se houvesse um sistema que estava logo interligado, seria mais fácil, mas eu até penso que pronto, nos últimos anos a questão do SNS 24, da plataforma, acho que isso também já está um bocado mais automatizado, tem havido esses avanços que facilitam também essa interligação. Sim, eu concordo aqui com o Salvador. Lá está, muito devido à prática que tenho adquirido nos últimos meses, sinto, pronto, o que tenho também vindo agora a frisar, sinto cada vez mais há este contacto entre os profissionais. O SNS, como o Salvador disse bem, a aplicação tem sido uma grande ajuda. Não funciona totalmente bem ainda, mas, por exemplo, até já mesmo a medicação crónica, para os utentes não terem que se deslocar, porque nós sabemos como é que é o nosso sistema de saúde, que é muito demorado, e tratando-se de medicação crónica para diabetes, colesterol, etc., porque é uma medicação que efetivamente o utente tem que estar a tomar regularmente e que não irá mudar até ter eventualmente uma consulta. A própria aplicação já começa a dar a possibilidade do próprio utente fazer logo pedido, e nós na farmácia temos estado a incutir muito isso. Nem sempre corre às mil maravilhas, é normal, ainda está numa fase de implementação, mas sim. E mesmo o próprio sistema que nós utilizamos nas farmácias, o sistema de atendimento, no meu caso é o Cifarma, pronto, que é o sistema que é mais utilizado a nível de atendimento em Portugal, também cada vez tem mais funcionalidades que nos permite também ter mais este contacto mais facilitado com o médico em casos de dúvidas, em casos de justificações, quando nos lá aparece lá, por exemplo, um alerta a dizer que o utente já passou o limite de caixas que pode levar. E pronto, claro que há sempre uma outra falha, mas pronto, isto é um processo contínuo e sinto que tem estado a melhorar cada vez mais. Agora mais sobre a vida académica e a colaboração entre os dois núcleos. Os dois núcleos colaboram entre si e que tipo de projetos ou iniciativas já fizeram ou gostariam de fazer em conjunto? Salvador. Há uma que para nós é marcante, que é o Hospital Faz de Conta, que recebemos aqui na faculdade cerca de 800 crianças pronto, no último ano. E acho que é assim das principais em que colaboramos. Pronto, anualmente também tentamos fazer sempre assim uma ou duas reuniões em conjunto para ver em que mais é que podemos colaborar. Mas pronto, nas restantes atividades promovidas mais pela UBI também, ou mesmo pela Associação Académica, também vamos colaborando. Sei que em Rastreio já colaboramos, que este ano não tenho certeza, mas noutros anos sei que já colaboramos também bastante nessa vertente. Pronto, acho que temos ambos aqui um papel importante conjunto de promoção da saúde na cidade também, e acho que tem sido bom o trabalho conjunto. Sim, partilho da mesma opinião. E por acaso, pronto, nós este ano também estamos a tentar, já sabemos que pronto, este ano não, só deixar aqui uma poeirazinha no ar, este ano provavelmente não vamos conseguir implementar, mas estamos a tentar fazer um trabalho conjunto para eventualmente surgir uma grande atividade entre ambos os núcleos ou eventualmente entre os núcleos da FCS. E pronto, nem tudo dá para implementar num só mandato, mas estamos a trabalhar nesse sentido e obviamente tentar ao máximo manter as outras atividades que já vimos a colocar ao longo dos últimos anos. Consideram que a vida académica aproxima ou afasta os estudantes de diferentes cursos de saúde? Aqui no mundo. Eu às vezes sinto que nós estamos cada um na sua bolha, mas... Sim! Por isso, e também sinto que a vida académica aqui na comunidade está muito voltada mais lá para cima. Sim. Sinto que nós aqui, pronto, cada um faz da sua forma, ou, que às vezes podia ser um bocadinho mais sinérgica e não é. Que eu sinto, por exemplo, no Cineiro, eu acho que eles vivem numa grande bolha de Cineiro e não apenas nos seus cursos. Sinto que nós aqui é muito mais por cursos, sim. Sim, a partir da mesma opinião. Lá está. Claro que, pronto, semanas académicas e não sei o quê, pronto, podemos acabar por conhecer mais pessoas de outros cursos e eventualmente em outras festas, mas pronto, mesmo, eu sinto que já mesmo dentro do nosso próprio curso, nós já temos sempre os nossos grupos estabelecidos. Claro que acabamos por nos dar com diferentes pessoas do nosso ano e dos outros anos, mas há sempre já aqueles grupos que nós temos feito, quanto mais com outros grupos de outros cursos. Portanto, é o que o Salvador diz, acho que já estamos todos muito nas suas bolhas
Mas pronto, cá estamos nós para tentar reverter um bocadinho Vamos isso. conhecer Exato. outros contextos também. Exato. Agora, para terminar, se tivessem de deixar uma mensagem a alguém que está a pensar seguir farmácia ou medicina, qual seria? Farmácia, ciências farmacêuticas. Pronto, para ciências farmacêuticas, pronto, o que eu aconselharia era para virem, para não desistirem. Às vezes o percurso parece ser um bocadinho difícil, às vezes acontece deixarmos uma ou outra cadeira para trás e vemos que o nosso percurso acaba por se estender mais um bocadinho do que para além dos 5 anos que nós estávamos a pensar que iríamos conseguir. Mas é pensar que isso faz tudo parte, cada um tem o seu caminho a percorrer e que no final do diploma vai ser igual para todas as pessoas. As oportunidades de emprego vão ser iguais exatamente para todas as pessoas e não se focarem muito na média, porque cada vez mais, ao longo deste curso, se há coisa que eu aprendi a nível de palestras e tudo mais que íamos tendo e agora tendo contato com o mercado de trabalho, é que a média não importa. Importa eventualmente se a pessoa quiser seguir doutoramento, investigações, etc. Aí sim, obviamente que sim, mas pronto, à partida quem está a concorrer ciências farmacêuticas, a grande maioria não está a pensar nesse sentido e, portanto, para virem tranquilos, para também não se focarem só na parte da formação, mas também aproveitarem a parte da vertente académica, porque é uma vida que nós só temos uma vez e que também tem que ser aproveitada e que tem que ser um equilíbrio para que consigam viver a experiência ao máximo. Ok. Eu vou um bocadinho pela mesma linha também de... pronto, em primeiro lugar, se quiserem ir para a medicina, que seja por vontade própria, por vocação, porque veem nesta área pronto, o sonho de uma vida, ou mesmo que não seja o sonho de uma vida, algo que gostavam de trabalhar mesmo, pronto, não ser apenas porque é medicina e tem a média mais alta. Acho que pronto, isso é uma escolha que é um bocadinho errónea, porque se não estivermos a fazer algo que gostamos, não vamos viver uma vida feliz. Pronto, acho que isso é mesmo o essencial. Mas para além disso também, pronto, vindo para cá que pronto, associamos medicina a muito estudo e muita regra, mas que é preciso também sair um bocadinho disso, aproveitar o curso. São 6 anos aqui na Covilhã e às vezes eu sinto que nós, nestes 6 anos, não aproveitamos o mesmo que malta que aproveita em 3. E pronto, acho que temos que tentar manter o equilíbrio. Porque pronto, a faculdade não é tudo, a média conta um bocadinho, mas não é tudo mesmo para entrar depois em especialidades. A média conta 20%, pronto, e o exame final da PNA conta os outros 80%, por isso 6 anos contarem 20% é uma coisa mínima, pronto, por isso temos mesmo que aproveitar o que a Covilhã tem para nos dar, o que os núcleos têm para nos dar. Pronto, porque senão não, vamos sair daqui sem memórias nenhumas de 6 anos da nossa vida. Por último, depois desta conversa, aprenderam algo novo um sobre o outro ou sobre os cursos no geral? Sim, eu acho que sim. Sim, acho que sim. Portanto, Deixaram de ter aquela ideia mais fixa de que medicina é muito trabalho e nós também acabamos por talvez estudar. Não tanto se calhar, mas também damos um livro. Sim, eu gostei também das perspectivas da Margarida sobre os estágios que ela já fez, porque pronto, nós não temos tanto esse conhecimento e é interessante saber também como é que funciona esse lado. Muito obrigada aos dois por terem estado presentes aqui no nosso Pod Pharma. Fica claro que farmacêuticos e médicos têm muito mais em comum do que diferenças e que o sistema de saúde só tem a ganhar com a colaboração destes dois mundos. E até ao próximo episódio.